Hoje, 15 de janeiro de 2025, é um dia muito especial para Bright Minds. Hoje, escrevemos o primeiro capítulo dessa história. Juntos, nós queremos mudar o futuro de milhares de jovens do nosso país. Esse é o nosso desejo, é o sonho que compartilhamos. E por isso estamos aqui essa noite. Boa noite a todos, boa noite Brasil e boa noite também para quem está acompanhando a gente de outros países. Meu nome é Tito Santos. É uma enorme satisfação e uma honra receber cada um de vocês na live de apresentação da Bright Minds, a Escola do Futuro. Eu estou aqui com o nosso Dream Team, nosso time dos sonhos de professores. Flávio Morgenstern, o Biratã Jorge Ório, Paula Schmidt, Rodrigo Constantino, no curso de Investimentos e Livre Mercado, e Marcel Van Hatten e Ana Paula Henkel estão entrando em breve. Boa noite, professor Biratã Jorge Ório. Boa noite, Tito. Boa noite a todos que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui dando o pontapé inicial nesse projeto sensacional. Boa noite, Paula Schmidt. Boa noite, Tito. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. Estou animada. Boa noite, Vinícius Vilaça. Boa noite, Tito. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí na live. Para mim é uma honra estar no meio de tantos craques aqui. E estou bem animado com esse projeto também. Meu querido amigo Rodrigo Constantino, como muitos já sabem, está enfrentando um desafio de saúde. Ele é uma pessoa incrível, um guerreiro, e eu tenho certeza que ele vai vencer mais essa batalha e vai se recuperar rapidamente. Ele não pôde comparecer na nossa live porque o tratamento dele começa justamente hoje. Mas ele gravou um vídeo pra gente. Olá, turma, bem-vindos a Bright Minds, a sua escola do futuro, inovadora, com conteúdos fundamentais para a construção do seu futuro. E um desses conteúdos, claro, diz respeito a investimentos. É muito importante que o jovem saiba o que é um bom investimento, por que ele tem que avaliar alternativas, o que é o risco envolvido, o que é a compra de ações, mercado de renda fixa. Tudo isso é fundamental para ele construir um futuro sólido, com estabilidade e tranquilidade, até mesmo para focar naquilo que ele mais tem prazer na vida. É preciso ter finanças sólidas. E muita gente, infelizmente, passa a vida inteira sem essas noções básicas, sem ter aula, sem ter alguém, algum mestre que o ajude a entender melhor sobre esse mundo fascinante de investimentos. O mercado financeiro não é um bicho de sete cabeças, mas é preciso ter cautela, é preciso entender como é o seu funcionamento. Eu gostaria muito de estar ao vivo nessa live da turma da Bright Minds. Por motivos que muitos já sabem, eu não pude participar, mas deixo aqui meu registro e sei que vocês estão em ótimas mãos. Vamos conhecer nossos professores nessa live, explorar um pouco do conteúdo que eles vão passar e, no final, vamos explicar como você pode garantir a participação dos seus filhos nessa jornada transformadora. Eu acho importante compartilhar com vocês como surgiu a Bright Minds. A ideia da Bright Minds nasceu a partir da tentativa de solucionar uma dor que a gente sentia na pele. Eu tenho um filho de 5 anos, hoje ele está no 4º ano, mas frequenta a escolinha desde pequeno, desde a creche. Eu e minha esposa, a gente sempre tentou oferecer o melhor para o nosso filho. Todas as ferramentas que a gente entendia que são essenciais para o desenvolvimento dele, para o crescimento, para a conquista da autonomia. E a gente sempre buscou ambientes educacionais que pudessem atender a essas nossas demandas e nos deixar, digamos assim, satisfeitos, felizes com o que a gente estava oferecendo para ele. Mas a gente realmente foi percebendo aos poucos que não ia conseguir encontrar todas essas respostas nas escolas. Percebemos que o ambiente das escolas tinha muitas referências e valores mesmo que a gente não compartilha. E começamos então a sofrer com isso, com essa percepção de que não tinha solução, de que as escolas atuais não ofereciam o que a gente julgava necessário para ele. O modelo de educação atual basicamente foi projetado para formar funcionários para as indústrias do século XX, né? Quer dizer, é um currículo projetado para um mundo que não existe mais. Um mundo sem internet, um mundo sem inteligências artificiais, sem robôs. Os alunos aprendem sobre cnidários, sobre as datas de eventos históricos e sobre a forma de reprodução da hidra, mas não aprendem sobre as bases culturais da nossa civilização ou sobre como conseguir um emprego, como lidar com o dinheiro, como pensar com a própria cabeça ou como se comunicar. Além disso, existe o problema da doutrinação. Mesmo pais que se preocupam com isso
e que estão atentos a esse problema e colocam seus filhos em escolas mais tradicionais ou escolas confessionais, muitas vezes acabam perdendo essa batalha. Eu vejo muito isso nos amigos que têm filhos adolescentes, porque especialmente a partir do ensino médio e também na maioria das universidades, a doutrinação vai ficando cada vez mais forte e os jovens acabam comprando uma visão de mundo enviesada e valores distorcidos. Eu vi essa mesma dor e essa mesma preocupação em muitas outras famílias. Então surge a pergunta: como podemos fazer diferente e ajudar a construir um futuro brilhante para os nossos filhos? A resposta é o motivo pelo qual estamos aqui, a Bright Minds. A ideia de convidar mentes brilhantes para lecionar sobre habilidades fundamentais parecia ousada demais a princípio. Mas como podemos deixar nossos filhos assimilando um conteúdo desatualizado, definido pelo governo, com professores que muitas vezes não compartilham nossos valores e achar que isso é suficiente? A escola ter uma boa performance na prova elaborada pelo governo, o Enem, é suficiente para você? Então eu pensei, e se tivéssemos pessoas que são brilhantes em suas carreiras, ensinando os nossos filhos? Pessoas que pudessem passar todo aquele conhecimento que foi aprendido a duras penas durante suas trajetórias e entregar isso de uma forma especial. Como pais, a gente ensina muita coisa, as coisas mais importantes, eu diria, mas não temos domínio em todas as matérias ou disponibilidade para se aprofundar em tantos assuntos importantes para o futuro dos nossos filhos. Para a maioria dos pais, não é viável em termos de tempo, de busca, de pesquisa, o caminho do homeschooling, que eu pessoalmente simpatizo bastante, mas não é viável dentro da minha rotina e da maioria das pessoas com quem eu conversei a respeito. Então a gente se permitiu sonhar alto. Imagina se os nossos filhos pudessem ter aulas de comunicação oratória com Marcel Van Hatten. Imagina eles pudessem aprender sobre política e cidadania com Ana Paula Henkel. Já pensou? Caramba, seria incrível ter aulas sobre investimentos com Constantino, heurística com a Paula Schmidt, alta cultura e retórica com o Flávio Morgenstern, economia com o professor Ubiratã Jorge Ório. Puxa, isso seria um sonho. Então, decidimos transformar esse sonho em realidade. E aí, conforme eu apresentava o plano para cada um dos professores, eles não apenas recebiam com entusiasmo a ideia, mas contribuíam de forma decisiva para a formatação do projeto. Percebi, então, que tínhamos nas mãos algo realmente muito especial e com potencial de transformar muitas vidas. Criamos a Bright Minds para funcionar como um antídoto contra os problemas da educação atual e para passar coisas que as escolas não ensinam, valores, virtudes, conhecimentos e habilidades fundamentais para o futuro dos nossos filhos. Então é isso. Vamos agora começar com a nossa querida cientista política Ana Paula Henkel, professora de Política e Cidadania na Bright Minds. Ana Paula, boa noite. Boa noite, Tito. Boa noite, meus queridos colegas, Marcel, Flávio, Consta, Paula, professor, Ubiratã. É um prazer estar aqui nesse projeto inovador. Boa noite a todos vocês no chat. Eu estou muito feliz de estar nesse projeto, porque eu que moro nos Estados Unidos há muitos anos, há mais de 15 anos, eu sempre brinco com as pessoas que cada família precisa ser uma mini América. Eu digo uma família aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, na Austrália, em qualquer lugar. E quando eu faço essa brincadeira, o que eu quero dizer, Tito, nós precisamos tomar as rédeas da educação financeira, da educação social, da educação histórica. Nós não podemos simplesmente delegar, ainda mais no Brasil, o conhecimento e o crescimento intelectual das nossas crianças ao Estado. Nós precisamos abandonar, né, essas muletas de que o Estado vai dar educação, o Estado vai dar segurança, o Estado vai dar conhecimento, o Estado vai gerar empregos. Vocês vão ver, né, nas aulas do Constantino, o Estado não gera empregos e nós precisamos falar isso, ensinar para as nossas crianças. Então, nós precisamos tomar as rédeas e oferecer o que o Estado no Brasil não oferece. Eu quero deixar aqui, inicialmente, a minha experiência como mãe. Muita gente pergunta para mim, nossa, como seu filho chegou numa instituição como a Stanford, que é uma das melhores universidades do mundo. Ele passou por conta própria, ele não foi convidado para jogar no time de vôlei. E as escolas públicas, a escola pública que ele estudava aqui nos Estados Unidos,
aqui na Califórnia, era, claro, uma escola pública de qualidade. Mas eu estou na Califórnia e vocês imaginam, havia sim muito do dedo ideológico mais progressista em algumas classes. Nós tínhamos que prestar muita atenção no que chegava para a gente, nós tínhamos que acompanhar, né, os deveres de casa. Então, fazendo isso e dando o extra que a escola, o melhor que ela tenha sido aqui nos Estados Unidos, ela tinha, né, um viés ideológico, tem até hoje, eu estou aqui, a gente fica brincando que eu estou na soviética Califórnia. Nós produzimos muito conteúdo para o meu filho, para minha enteada agora também, que está indo para a universidade. E como o Ronald Reagan falava, né, a primeira página de qualquer educação cívica, de qualquer educação histórica, de qualquer educação política, ele falava, é a mesa de jantar das famílias. São as mesas de jantares. Então, nós precisamos entender isso. Porque quando meu filho chegou em Stanford, eu estou falando de uma universidade que tem ali dentro da universidade o próprio Hoover Institution, que é um think tank conservador, liberal, mesmo tendo o Instituto Hoover ali dentro, foi uma universidade que, por exemplo, durante a pandemia, alguns universitários fizeram pressão para que alguns professores fossem mandados embora, porque eles eram contra o lockdown, porque eles eram contra a obrigatoriedade das vacinas, etc. Só que quando meu filho chegou lá e ouviu o canto da sereia, né, da esquerda, que vem fantasiado de tolerância, de amor, de cuidado, de carinho com o próximo, ele já estava vacinado pelos anos de bons conteúdos que nós demos exatamente a partir da nossa sala de jantar. Então, quando eu fui convidada para esse projeto da Bright Minds, eu entendi que a Bright Minds vai ser exatamente o conteúdo da mesa de jantar, da sala de estar das famílias, para que nós possamos dar um terreno de crescimento intelectual honesto para os nossos filhos. Lá na frente, adultos, quando eles quiserem decidir para onde eles quiserem ir, tudo bem, mas nós não podemos privar os nossos filhos da verdade, do bom conhecimento. E esse projeto, para mim, é exatamente isso, fazendo uma analogia aqui à fala de Ronald Reagan, é o que nós queremos propor para vocês, para que estejam nas mesas de jantares de todos vocês, para que haja essa troca, essa comunicação do conhecimento, para que os nossos filhos possam criar a sua própria assembleia de vozes, onde ao longo da vida eles vão lá beber um pouquinho e entender o cenário que está na frente deles. Então é um prazer, uma honra fazer parte desse projeto. Qual é a importância, na sua opinião, dos nossos filhos aprenderem desde cedo sobre política e cidadania, que é o seu conteúdo, a sua matéria na Bright Minds? Tito, bom, a minha matéria Política e Cidadania, nós vamos falar sobre coisas assim essenciais, porque às vezes parece que hoje, com o belíssimo advento das redes sociais, todo mundo quer reinventar a roda, mas às vezes, até na minha própria carreira de atleta profissional, o que nós precisamos entender é que, às vezes, você tem que fazer o arroz e feijão muito bem, você tem que fazer o básico muito bem. E hoje eu vejo e sinto que a nossa juventude não faz nem o básico muito bem e já quer sair inventando a roda. Para trazer aqui uma outra figura de linguagem, de um personagem, né, de uma pessoa, um professor que eu bebo muito na fonte dele, que é o Jordan Peterson, é o que ele fala, nós temos que arrumar o nosso quarto primeiro antes de querer mudar o mundo. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente não arruma o nosso quarto, a gente quer mudar o mundo com as ferramentas erradas, com as ferramentas distorcidas, às vezes nem com a colheita correta das ferramentas. Então, a minha parte nesse curso de Política e Cidadania é exatamente dar as ferramentas para os nossos jovens para que eles arrumem o quarto primeiro, para que eles entendam primeiro que para ganhar o mundo, eles precisam mastigar e ruminar o básico, porque quando você tem o básico muito bem estabelecido no seu conhecimento e crescimento intelectual, aí você vai ler Thomas Sowell, né, professor Bira? Aí você tem o mundo, o céu é um limite. Mas sem esse conhecimento teórico, prático, da gente explicar
de tudo o que é feito uma república, como nós podemos colocar o nosso dedo na vida cívica, um conhecimento minucioso do nosso quarto. Quando a gente tem isso e o nosso quarto está em ordem, a cama está arrumada, as roupas estão dobradas, as roupas sujas no cesto, que não vão ficar ali muito tempo, a gente vai lavar rápido. Quando nós temos o domínio absoluto do nosso quarto, aí a gente pode tomar o mundo, e a minha parte é exatamente essa, para que cada adolescente tenha esse domínio do seu quarto primeiro, do básico. Sensacional, Ana Paula. Agora vamos falar um pouco de alta cultura com o nosso querido escritor e analista político Flávio Morgenstern. Então, Flávio, conta pra gente um pouco qual foi o impacto da alta cultura na sua vida e qual a importância do conhecimento e do gosto pela cultura para as crianças e jovens de hoje. Pois é, Tito, continua, só fazer um adendo aí, né, o que a nossa querida Ana Paula falou, ler é legal, estudar é legal, é que as pessoas não percebem, só que assim, a gente tem que estudar um monte de coisa chata na escola, essa é a grande dificuldade, quer dizer, você tem um monte de livros legais numa estante, que é aquilo que a gente chama de tradição clássica, né, todo mundo tá querendo destruir a tradição, e aí você só tem que ler chatice, então quer dizer, o que você vai ler pro vestibular? Um monte de livro chato, você estuda aquilo ali que você precisa, para a faculdade, para o seu professor, para você tirar uma nota, e você vai estudar aquilo que faz diferença, de verdade, por outros meios. Ou seja, tem muito conteúdo na internet, óbvio, mas assim, para você achar aquilo ali que presta no meio de um manancial, que é a internet sem um mapa ainda por cima, aquilo ali complica bastante, tá? Então, assim, um projeto como a Bright Minds, ela vai tentar te mostrar exatamente isso. E tem algumas coisas, algumas habilidades, alguns temas a serem debatidos, que eles são de suma importância para você conseguir um emprego. Então, assim, é isso que é interessante da gente poder falar na Bright Minds, né? Ou seja, eu quero que seu filho, por exemplo, ele tenha um contato básico, pelo menos saiba assim, um mapa, entendeu? Saiba o mapa do que já falaram no passado. Do que é interessante. Por que no passado, quando as escolas, sabe, dos mosteiros, estudavam retórica, oratória, etc. E hoje a gente não aprende mais. E aí, numa era de comunicação, a primeira coisa que vão pedir pro seu filho, e que pedem para você também, não se esqueça disso, é que você saiba produzir um texto, é que você saiba se comunicar numa reunião, é que você saiba apresentar alguma coisa, que você consiga convencer alguém de algo, entendeu? Um monte de coisa já estava lá prontinho. A retórica clássica estava mostrando isso, já está tudo prontinho, e hoje em dia a gente ignora isso e depois fica reclamando, né? A gente precisa aprender a se comunicar. Nossa, que dificuldade, onde já se viu? Os clássicos já têm deixado tudo pronto pra gente. Sensacional, Flávio, sensacional. Agora o assunto é economia. O professor Ubiratã Jorge Ório é a maior autoridade no Brasil quando o assunto é Escola Austríaca de Economia. Professor Ubiratã, fico muito feliz de contar com você nesse projeto. Eu tenho muita admiração pela sua trajetória. Ao longo da sua carreira como professor, você deve ter visto muitas vidas transformadas pelo conhecimento que você pôde compartilhar com seus alunos. Conta pra gente um pouco sobre isso. Sim, olha, Tito, eu posso assegurar a você que uma das maiores alegrias de um professor é olhar para trás e ver que ele conseguiu, por meio das lições que ele passou para os seus alunos, que esses alunos, por sua própria conta, desenvolvessem a capacidade de pensar e fizesse cada um deles a sua vida, né? Quer dizer, o que nós vemos hoje em dia no ensino, não só no ensino universitário, mas especificamente no ensino universitário, que foi onde eu militei durante muitos anos, é o oposto do que nós podemos chamar de ciência, né? Quer dizer, é uma doutrinação em que, na minha área, por exemplo, que é a economia, a pessoa desde cedo aprende que João é pobre porque Pedro é rico, ou seja, a única possibilidade de alguém ser rico é porque explorou um outro alguém que é pobre, quando essa é apenas uma das possibilidades. Ora, o Pedro pode ser rico porque ele estudou, porque ele é inteligente, porque ele é esforçado, porque ele é trabalhador, porque ele é empreendedor, e tudo bem, porque ele explora alguém. Mas essa é uma possibilidade entre muitas.
E o outro pode ser pobre porque ele é preguiçoso, ele, vamos falar claro, ele é burro, não é? Tem dificuldade de aprender, ele é desonesto, enfim. As pessoas aprendem desde cedo nas faculdades de economia, não só nas públicas, nas privadas também, uma coisa que é absolutamente errada, é um grande equívoco, que a economia é um jogo de soma zero. Exatamente. Um jogo de soma zero é um jogo em que alguém só pode sair vencendo se um outro sair perdendo. A economia não é um jogo de soma zero, está mais do que demonstrado. Então, quando a gente consegue, pelo menos, colocar essas noções na cabeça da garotada na universidade, colocar o básico, já nem vou dizer mais teoria econômica avançada, mas já é uma grande satisfação, né? E olhando para trás, modesta parte, eu tenho a convicção de que eu consegui encaminhar muita gente, muitos alunos, para que cada um deles seguisse a sua vocação, né? Não formei economistas austríacos, o meu objetivo não era esse, o meu objetivo era ensinar economia para as pessoas. Sim. E usei muito, não só da escola austríaca também, mas de todas as escolas liberais. O meu objetivo não era transformar aquele aluno em um liberal, era transformar ele em uma pessoa que entendesse economia e, por conta própria, ele ia escolher o caminho dele, né? Felizmente, a maioria dos meus alunos seguiu a visão econômica que eu acho a mais adequada, né? Mas é uma tarefa que não foi fácil, não é fácil, e olhando para o futuro, eu vejo ela ainda mais difícil do que foi no passado recente. Muito legal. Vamos agora começar com a nossa querida jornalista Paula Schmidt. Paula, ela é nossa professora de heurística, né? Paula Schmidt, nossa professora de heurística. Heurística parece um tema complexo. Então explica pra gente o que é heurística e como você aplica a heurística na sua vida e na sua carreira. Eu não sei se eu quero explicar exatamente o que é heurística. O que eu vou querer ensinar é não o que pensar, mas tentar ensinar como pensar, como tu te proteger das mil tentativas de engano e de sabotagem que a mídia propaga, o consenso Inc., né, que eu chamo, que é esse acordo em que a realidade manufaturada, ela acaba convencendo a pessoa. Tem truquezinhos assim de lógica que são usados para enganar as pessoas. Eu vou falar uma historinha que é tipo uma piada, mas ela ilustra direitinho o que eu quero dizer com truques de lógica e como a gente pode facilmente cair neles. Tem uma piada assim que eu acho que eu li num livro do Nassim Taleb, a quem eu entrevistei, por acaso. Oh, que legal. Mas eu não sei se... tu não sabia? Essa entrevista não vi, não. Foi publicado em três capítulos no Poder 360. Legal. Mas depois eu te mando os links. Tá bom. Mas a historinha é mais ou menos assim. Tem um trem indo para a Alemanha e no trem tem um jornalista, um matemático e um estatístico. Assim que eles cruzam a fronteira, eles veem uma vaca malhada. Então, o jornalista que está reportando, eles têm que reportar de volta ao escritório deles as experiências. Então, o jornalista manda uma mensagem para o editor falando: na Alemanha, todas as vacas são malhadas. O estatístico pega e fala assim: na Alemanha, a maioria das vacas são malhadas. E o matemático fala: na Alemanha, pelo menos uma vaca é malhada. E as pessoas, às vezes, cometem esses erros de extrapolação. Então, assim, as armadilhas nas quais a gente pode cair são várias. Outra historinha que eu acho que ilustra bem o que eu vou tentar ensinar é também uma piada. Que é o cara tá na rua, tá à noite, ele tá agachado no chão e tá procurando, assim, ele fica tateando, ele tá ali, o policial tá passando, vê aquele cara agachado e fala: tu tá fazendo o que aqui? Ele falou: tô procurando a chave do meu carro. Ele falou: mas
cadê teu carro? Ele falou, tá lá. Aí ele aponta para bem longe. Aí o policial falou assim, mas por que tu tá procurando a chave aqui? Ele falou, porque só tem luz aqui. Então, a gente... E a gente mesmo cai nisso. Às vezes a luz é o lugar onde a gente quer achar a resposta para se corroborar. Então eu quero falar dessas coisas, de todas esses escorregões lógicos que a gente pode acabar fazendo, inclusive em nome do ego e da autoconfirmação. Viés de Então, confirmação. do viés de confirmação e o viés também de discordar do outro é muito importante, assim, tem um viés que é se o fulano que eu odeio falou algo ou fez algo bom, eu, por princípio, acabo me opondo. Então, isso, por exemplo, na vida política, isso é trágico, porque tem decisões que vão contra as coisas que tu queres e tu acaba apoiando, porque veio de um suposto companheiro de tribo, e o oposto também acontece. Então, é sobre isso que eu quero falar, que é ensinar a criança, por exemplo, digamos, tu vai numa loja, aí tu vai comprar pasta de dente, e aí... Aconteceu comigo, inclusive, eu fui comprar um shampoo e a mulher da loja falou assim, esse aqui é ótimo. Eu falei, poxa, eu não consigo ler os ingredientes, estão tão minúsculos, né? E eu uso lente de contato para miopia, então nem se eu botar assim eu consigo enxergar. Eu falei, poxa, tá tão minúsculo. Ela falou assim, não se preocupa, não tem BPH. Aí ela falou umas 3 coisas que não tinha. Eu falei, mas tem polônio? Porque dizer o que não tem também não é o suficiente. Então, bobeiras assim que a gente nem se dá conta. Por exemplo, a fita, isso me incomoda demais. As fitas, como é que é, deslizantes, elas vão depois da lâmina. Então, ela não está ajudando a deslizar, não é esse o propósito dela. Não pode chamar de deslizante, mas não é para isso que ela está ali. É para alguma outra coisa. Então é isso que eu quero. Eu estou preparando as aulas, está sendo muito interessante para mim também, porque eu cresci pensando assim e questionando na minha casa. Meu pai ele não deixava passar nada, falou alguma bobeira assim, ele te questionava e te fazia tu te perguntar se aquilo fazia sentido mesmo. Então eu estou, na preparação dessas aulas, eu estou meio que conseguindo organizar esse pensamento e esquematizar. Está sendo excelente. E eu também estou muito feliz porque eu vou poder ter aula com todos vocês. Para mim, isso é assim, meu Deus, é win-win. Como é que é? Soma. Não é soma zero, é o contrário, né? Soma múltipla aí. Então, muito obrigada pelo convite. Eu queria aproveitar e falar um negocinho de ti, que se tu for, por acaso, dar alguma aula de coach de vida, eu quero também ter essa aula, porque a tua atitude, todos os empregos que eu tive, eu acho quase todos falavam, a gente não gosta muito da sua atitude, a minha, né? E a tua é o contrário, é assim, tu diante de qualquer adversidade, inclusive técnica, né? Inclusive técnica, eu estava ficando nervosa aqui e tu... com uma calma e uma generosidade de espírito com as pessoas. É uma coisa tão linda de ver que eu queria parabenizar teus pais, porque deve ter muita responsabilidade deles ali nessa... Obrigado. Eu acho emocionante te observar, assim, teu trato com as pessoas e a carona que tu vai me dar, né, depois do... Tá sendo uma honra tudo isso. Muito obrigada. Agradeço. Então vamos em frente. Agora vamos falar sobre retórica. Meu amigo Flávio Morgenstern, o que é retórica e como você pretende transmitir esse conhecimento para os alunos da Bright Minds? Bom, a primeira coisa sobre retórica é você fazer a conexão funcionar. Quando a conexão funciona, aí sim você consegue comunicar algo, convencer alguém de algo, né? Essa é uma parte muito importante da retórica. Depois de você ver se o fio tá ligado, entendeu? Se tá tudo ali funcionando, vamos lá. Retórica surge na Grécia, todo mundo já conhece essa história, né? E a ideia é o seguinte, você precisa lidar com
bem falar, né? Ou seja, a gente tem que separar, né? Retórica, oratórica, dialética, todas essas coisas, até poética ali por trás. Mas assim, a retórica, ela trata da conversação. Qual que é a grande dificuldade que as pessoas estão tendo hoje em dia com retórica? Em primeiro lugar, olha para o seu grupo de zap da família, ou então em qualquer lugar que vai ter alguma discussão que fatalmente vai descambar para a política em algum momento. Você vê que as pessoas não conseguem comunicar uma coisa, né? Elas não conseguem comunicar o seu ponto. Olha, meu ponto é que, sei lá, o estado inchado ele é problemático. Ah, mas e aí quem é que vai construir, sei lá, uma rodovia no Acre, porque não tem empresa privada lá que tem interesse, etc, etc. Você não chegou ainda, sabe, a comunicação da primeira frase não chegou a segunda pessoa. E ela vai lá, joga um segundo ponto, aí depois o terceiro, quarto, e assim, aquele primeiro ponto inicial nunca foi desvendado. Entendeu? A gente já está entrando na dialética, mas enfim. O que é importante hoje, a meu ver, é você ter uma comunicação clara. Tá? Hoje eu vi uma notícia, vou dar um exemplo de hoje para ver como é que a retórica é bem atual, tá? A gente precisa ler Shakespeare, mas assim, porque ele fala sobre hoje. Muito melhor do que o G1 fala. Eu vi uma notícia, na verdade, né, era uma discussão sobre o prefeito de Porto Alegre. Eu não tenho nenhuma simpatia ou antipatia, nem sei direito quem é esse cara, que ele teria dito uma frase que o MP está investigando se ela atenta contra a democracia. Eu falei assim, pô, mas que coisa. Eu vi no site do MP isso, né? E o site do MP, obviamente, não diz qualquer frase. Eu falei, nossa, mas muito obrigado, gente. Eu vou ter que caçar no Google qualquer porcaria da frase. Você vê como é que a comunicação já está toda torta aí por si. Aí eu fui ver qual que era a frase do prefeito. E a frase do prefeito é extremamente confusa. Extremamente. Porque ele diz basicamente o seguinte, né? Ah, se alguém defende a ditadura, pode defender, porque isso faz parte da liberdade de expressão. Mas se alguém defende a ditadura comunista, aí tem que sofrer as sanções do Estado. Aí está lá o MP investigando se vai democraticamente censurar essa frase. Mas tá tudo errado. O prefeito tá errado, o MP tá errado, a discussão se isso aí tá tudo errado, tudo assim, ninguém acertou absolutamente nada. E você tenta falar assim, tá, vamos então analisar. Dentro de uma ditadura você pode ter um discurso autoritário. Essa discussão. Só que assim, ninguém consegue se comunicar mais. Então, para você conseguir chegar a níveis mais avançados, elevados de uma discussão, de uma sei lá, um debate filosófico, por exemplo, cadê a clareza? Você vê que assim, isso aí se perdeu. Imagina você tentar ler Heidegger, você tentar ler Hegel, sabe? Com esse tipo de pensamento que não tem clareza, né? É um monte de palavra jogada histérica, né? Ah, fake news, democracia, ditadura, sabe? Tudo aquilo ali que causa uma sensação, uma reação psicológica histérica, porque você assim nem olha para o objeto, você já fala, ah, meu Deus do céu, olha essa frase aqui, sabe? Eu não percebo qual que é o conteúdo. Ninguém consegue sentar e falar assim, não, peraí, vamos tentar analisar isso aqui. Cabe também censura numa democracia? Você vê que quando você coloca os termos corretos, todo mundo entende. A esquerda, a direita, centro, jovem, velho, sei lá, todo mundo entende. Só que ninguém usa os termos, todo mundo só fica usando os mesmos termos repetidos. Então, essa depuração da linguagem, tá? Eu acho que é o mais importante para os jovens hoje. Não é só para os jovens, tá? Porque assim, pô, eu trabalhei, só vou falar aqui rapidinho, tá? Porque eu já preciso sair, infelizmente. Eu já trabalhei recentemente como era um cargo que todo mundo tirava sarro, né? Que era head script, ou seja, tudo aquilo que envolvia script, envolvia esse texto dentro da empresa, poderia cair na minha mão. Então, assim, qualquer uma das áreas, eu era como se fosse o vice-presidente horizontal, né, de qualquer uma das áreas envolvendo texto. E a primeira coisa que eu encostava no texto, eu falava assim, você não está sendo claro. Isso aqui, assim, olha, um esquerdista vai entender de uma forma, um jovem vai entender de outra forma, sei lá, uma pessoa na Rússia vai entender de uma terceira forma. Vamos tentar ser claro. Se você é claro, você pode usar palavras de marketing para as massas, você pode usar palavras elevadas, você pode falar de alta literatura, mas seja claro.
Não vá começar a usar termos que para cada uma das pessoas ali fica uma confusão. Senão você vai cair nesse problema aí, né? De o MP querendo censurar em nome da democracia, o outro cara querendo falar que a democracia permite um discurso a favor da ditadura, mas aí é punido. Aí eu falei, cara, ninguém se entende, ninguém entende nada. Entendeu? Este é o ponto para mim. Eu quero agora. Isso aí é uma habilidade que eu acho que assim, falta. Até se seu filho for se formar em física, vai faltar essa habilidade para ele. Como se comunicar, como convencer alguém de algo, como transformar o seu discurso em algo palatável. Tá? Em algo claro, em algo que seja entendível. Este é meu objetivo aqui na Bright Minds e fico feliz de estar aqui em tão boas companhias e faço coro a Paula, né? Eu, sei lá, para mim deu um problema aqui no meu celular, já fico em desespero, né? O Tito tá sempre, Flávio, veja bem, vamos tentar de outra forma, né? Eu fico feliz em estar com um time tão bom aqui, de pessoas que eu admiro muito. Você imagina, né? Seu filho vai poder ter aulas com Augusto Nunes, com Biratã Iora, com a Paulo Schmidt, com a Ana Paula Renck. Gente, isso aqui é simplesmente maravilhoso. É o currículo que você sempre quis para seu filho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Eu vi que o nosso querido congressista Marcel Van Hatten entrou. Boa noite. Boa noite quem está nos acompanhando. Enfim, da mesma forma como os demais expressaram, já começo dizendo também que é uma emoção estar participando desse grupo tão seleto e poder recuperar talvez um tanto de tempo perdido que muita gente deve ter sentido ao longo desses últimos anos por falta de opção, né, para os seus filhos. Marcel, fala pra gente o seguinte, por que você acredita que aprender comunicação e oratória é tão importante para as crianças e jovens de hoje? Vamos lá, vamos começar, na verdade, até antes disso, porque é tão importante estar com um time desse, como vocês já ouviram vários falando aqui, né? Um time que realmente é diferenciado em relação àquilo que as escolas em geral oferecem. Eu comecei bastante cedo a me interessar por política, por, enfim, filosofia, por outros temas que não são normalmente abordados nas escolas, ou quando são abordados sob um viés muito errado, né? Ou, para não dizer errado, um viés que não é o nosso, né? Então, é muito importante a gente ter essa oportunidade agora, porque eu senti isso na minha adolescência, eu senti isso quando, muito incentivado pelos meus pais, eu lia textos de autores que, enfim, não costumavam estar nos currículos escolares. Eu lembro lá no Rio Grande do Sul do Percival Fulgina, por exemplo, o próprio professor Olavo de Carvalho, né, e vários outros. O Rodrigo Constantino foi muito importante para mim também, e hoje é colega, professor, é algo que até me deixa assim muito honrado, fico me perguntando, até me beliscando, será que estou aqui mesmo? Então, essas pessoas todas, o Fórum da Liberdade, que é realizado todos os anos no Rio Grande do Sul e que se disseminou depois por vários outros estados com iniciativas semelhantes. Encontrei a Ana Paula ainda pouco tempo atrás em Minas Gerais no Fórum da Liberdade do Instituto de Formação de Líderes, né, Ana? Então, isso tudo que a gente está vendo agora no Brasil é algo que quando eu era jovem, quando eu era adolescente, não existia. A internet estava engatinhando mal, eu lia newsletters assim por diante. Agora nós temos um número enorme de fontes da onde beber. Agora isso também, agora entrando no tema da comunicação e da oratória, é importante que a gente também saiba agora selecionar bem aquilo que é adequado fora do ambiente escolar. Então, se houve um momento em que não havia opção fora daquilo que a escola trazia, ou fora daquilo que não tinha opção, era normalmente livros, e muitas livrarias, aliás, nem tinham livros de direita, livros conservadores, livros liberais. Agora nós estamos enfrentando uma situação diferente, que eu não vou dizer excesso, porque informação demais não existe, mas há uma profusão de diferentes fontes de conhecimento, e a gente precisa ter critério nessa escolha. Então, a Bright Minds, muito
bem soube escolher os seus professores, me deu também a tranquilidade de estar ao lado de pessoas que eu sei que vão comunicar na mesma direção. Eu não participaria desse projeto se não fosse pela credibilidade dos demais que estão aqui, né? E eu não participaria desse projeto se não soubesse que eu posso levar um pouco das informações, muitas delas construídas ao longo de uma trajetória agora que vai chegando aos 20 anos, desde que me elegi vereador. Eu tinha 18 anos de idade, agora estou com 39. Eu não faria isso se eu não tivesse essa segurança de estar num time bom, se eu não tivesse a segurança de que eu estou falando com pessoas que estão realmente querendo o bem e levar o bem, seja para os seus filhos, seja para si próprias, né? Inclusive porque esse curso aqui não é só para jovens e para crianças, não é só para adolescentes, é também para pessoas de todas as idades, até porque eu também vou, com certeza, aprender bastante com os meus colegas. Legal, Marcel, muito legal. E fala um pouquinho para a gente o seguinte, o que os alunos da Bright Minds podem esperar aprender no seu curso de comunicação e oratória? Acho que é importante a gente focar naquilo que, enfim, faz também da minha atuação uma atuação que tem sido crescentemente observada pelos meus concidadãos gaúchos, mas também brasileiros, né? Acho que nós precisamos ter uma comunicação sempre que traga credibilidade, é um ponto muito importante, ainda mais nesse momento em que se fala tanto em fake news e mentiras. A gente sabe que quem mais espalha fake news é quem acusa os outros de fazer, mas é sempre importante ter uma comunicação com muita credibilidade, saber escolher as suas fontes, saber como buscar informação para depois repercutir. É importante ter muito clareza na forma como uma pessoa se comunica, como você vai levar para o mundo aquilo que você tem a dizer. Ter uma preocupação muito grande com o seu português, né? Qual que é a forma como a outra pessoa vai te escutar, a depender da forma também como você vai se expressar, qual que é o teu grau de conhecimento da linguagem, como fazer para evitar determinadas escorregadas, né, no idioma, que acabam te tirando a credibilidade que você poderia ter a partir do conteúdo que você tem. Então são algumas dicas, algumas regras que eu vou tentar levar, espero que eu consiga, para quem nos acompanha, baseando-me também na minha experiência prática e buscando também na teoria a respeito desse assunto, para em conjunto, né, com os nossos alunos, discutir as melhores formas de fazer com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. É um momento muito importante da história do nosso país, mais uma vez, porque nós agora estamos passando um momento desafiador e é preciso que a gente enfrente, e talvez essa seja a mais importante de todas as dicas que eu posso dar, né, que a gente possa enfrentar com coragem, né, e muitas vezes, principalmente crianças, jovens que estão começando a aprender a se comunicar, têm dificuldade diante de públicos pequenos, quem dirá maiores. É importante a gente estimular essa coragem das pessoas, né, das crianças, dos jovens, se comunicarem, levarem adiante a mensagem que realmente toque o seu coração, que seja verdadeira. Isso significa não só para pequenos, médios, grandes públicos, mas dentro da própria sala de aula. A gente vê que tem muitos pais preocupados com a doutrinação que é feita nas escolas. Eu já passei por isso, todos nós passamos, e muitas vezes o jovem não sabe como se comportar diante de uma manifestação de um professor que não é de acordo com aquilo que é verdadeiro, muito menos de acordo com aquilo que seus pais gostariam que estivesse sendo ensinado dentro da sala de aula. Então essa também é uma abordagem que eu vou buscar ter durante as nossas aulas, assim que iniciar esse projeto, que já está assim, me deixando bastante ansioso para começar a dar aula. Maravilha. Eu também estou muito ansioso para ter acesso a esse conteúdo de comunicação oratória, de economia, de heurística, todos esses. É um sonho realmente que a gente está realizando. Agora vamos falar um pouquinho de investimentos. Estou aqui com o nosso professor auxiliar do Rodrigo Constantino, Vinícius Vilaça, que é um jovem talento do mercado financeiro. Vinícius, por que é importante ensinar finanças e livre mercado para os jovens?
Boa noite, Tito. Primeiro, queria falar algumas considerações rápidas. Primeiro, se dizem que nós somos a média das 5 pessoas com as quais convivemos, eu tinha que dar um jeito de me trancar nessa live aqui. Né? E se o Marcel tá se beliscando por estar aqui, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Então é uma honra fazer parte desse projeto. Uma coisa que eu também estava pensando conforme a gente ia conversando, né? A gente já ouviu muito falar que a educação é o que pode mudar o futuro do Brasil. Mas qual educação? Qual educação que pode, de fato, mudar o futuro? Eu acho que a Bright Mind ela vem para responder essa pergunta. Né? O que eu estou ouvindo aqui hoje são conteúdos que realmente podem, de fato, mudar o futuro. Né? E aí, sim, Tito, falando de investimentos, bem, eu vejo, talvez, 3 benefícios principais que a gente pode elencar aqui. E o primeiro, talvez, seja evitar que os nossos filhos cometam erros financeiros, né? Acho que todos nós aprendemos com os nossos erros, mas quão bom seria, né, se nós pudéssemos evitá-los. Né? Então, a gente ter noções básicas de tomada de decisão do ponto de vista financeiro pode certamente, vai ajudar os nossos filhos a não cometer esses erros. Acho que um segundo benefício é entender que quando a gente empreende, quando a gente faz aplicações financeiras, o dinheiro pode trabalhar para a gente tem mais capacidade de alavancar o nosso capital, né? E a gente consegue traduzir isso de uma forma simples para que todo mundo entenda. E o terceiro, eu falo da minha própria experiência, eu fiz minhas aulas de história acreditando que o capitalismo era o grande mal da humanidade. E a gente desenvolveu uma mentalidade pró-mercado desde cedo, eu acho que é muito importante. Isso gera riqueza, isso gera produção, a gente saber, as crianças saberem, os adolescentes, que se eles produzirem, se eles trabalharem, eles podem, de fato, conquistar coisas novas, que existe prêmio, existe recompensa. Essa é a lógica do mercado, né? Existe recompensa para quem trabalha e para quem resolve problemas que as pessoas estão dispostas a pagar pela solução. Então, assim, são muitos benefícios, certamente, mas talvez esses 3 aspectos sejam os mais importantes. Maravilha, Vinícius. Voltando à economia. Professor Biratã, o que os alunos da Bright Minds podem esperar aprender sobre economia com você? O básico. O que eu quero dizer com o básico? A economia do mundo real. Não é a economia dos livros, é aquela economia que você encontra no dia a dia, no supermercado, na rua, em qualquer lugar que você vá. Nós passamos as nossas vidas fazendo escolhas. E a ciência econômica, ela se ocupa fundamentalmente de escolhas. Desde praticamente que nascemos até o final de nossas vidas, nós somos obrigados a fazer escolhas e fazemos essas escolhas sempre em um ambiente em que muitas vezes prevalece a incerteza, quer dizer, em que o nosso conhecimento não é perfeito para que nós tomemos as decisões com uma certeza absoluta, né? E então, nós fazemos essas escolhas sempre em um ambiente de incerteza, que nós chamamos de incerteza genuína. Então, o que os alunos podem esperar nesse curso é que eu vou tentar passar para eles da forma mais simples possível a economia do mundo real, no seguinte sentido. Nós vamos estudar a ação humana, ou seja, as escolhas que nós fazemos ao longo das nossas vidas, claro, no campo da economia, né? No mundo real, em um ambiente em que prevalece a incerteza. Então, nós vamos explicar para a criança, não só para a criança, mas para quem for fazer o curso, por exemplo, por que todo comprador prefere pagar menos e todo vendedor prefere cobrar mais. Isso parece, óbvio, né? Mas por quê? E mais do que isso, com base nessa verdade incontestável, né? Isso é um teorema, podemos chamar assim, quem compra quer pagar menos e quem vende quer cobrar mais. Não é porque o comprador é bonzinho, nem o vendedor é malvado e quer cobrar mais. Muitas vezes tentam passar isso para as pessoas, né? É porque nós somos assim, nós somos seres humanos. A nossa ação humana é voltada sempre no sentido de que, em cada momento do tempo, aquela escolha que a gente faz aquela escolha achando que vai ser a melhor possível para nós. Muitas vezes, como eu falei que existe incerteza,
essa nossa escolha vai se mostrar errada lá na frente, lá no futuro. Então, nós vamos corrigir. Então, a economia do mundo real nada mais é do que isso, é a ação humana realizada ao longo do tempo nos mercados em condições de incerteza genuína. E tudo isso nós vamos levar para os diversos campos da economia. A economia é uma só, a ação humana é uma só. Sim. Então nós vamos estudar a ação humana, por exemplo, no campo da teoria do capital, no campo dos mercados, o que são os mercados, o que são os preços, como se determinam os preços. Nós vamos estudar também os lucros, porque os lucros que são vendidos como se fosse uma coisa abjeta, né? Uma coisa de gente malvada, porque os lucros são naturais em uma economia de mercado. O valor do empreendedorismo também nós vamos estudar sistema bancário, bancos centrais. Será que os bancos centrais são essenciais? Deve existir bancos centrais? Boa pergunta. Se é que eles existem, mesmo que não devessem, mas existem, o que eles devem fazer? Colocar a taxa de juros lá embaixo, vamos dizer, na marra, para atender interesses políticos? Ou gerir com responsabilidade a política monetária para evitar a inflação, que deve ser o principal papel dos bancos centrais? Então nós vamos estudar um pouquinho de teoria monetária e no final nós vamos tentar colocar uma coisa que os cursos de economia geralmente passam por cima, não consideram, que é a questão da ética, da moral e da cultura. Um ato econômico, ele pode ser moralmente neutro, por exemplo, comprar um sorvete. Isso moralmente não faz sentido falar. Ele pode ser moralmente bom. Você pode, por exemplo, fazer uma doação para uma instituição de caridade, e ele pode ser moralmente errado. Você comprar drogas, por exemplo. A teoria econômica não se preocupa com esse tipo de coisa. A economia é uma ciência de meios, não é uma ciência de fins. Já ensinava o professor Mises, que é o grande economista da escola austríaca, né? Então, nós vamos, no final do curso, fazer uma discussão que eu acho muito importante sobre princípios, valores e instituições adequados a uma economia de mercado. Uma coisa que as pessoas perguntam bastante é o seguinte: mas eu sou adulto, eu posso participar da Bright Minds? Sim, adultos de todas as idades também podem se beneficiar desse conteúdo, eu incluso, seja para ensinar seus filhos, ou netos, ou sobrinhos, etc., ou para si próprios. Outra pergunta que chega muito é a seguinte: meu filho tem menos de 11 anos, ele pode participar também? Sim, nesse caso a gente recomenda que os pais acompanhem juntamente com eles. Aliás, em todos, filhos de todas as idades, a gente sempre recomenda a participação dos pais, né? Os pais assistam às aulas, conversem com seus filhos sobre isso, né? Participem ali da gamificação. A gente vai ter esse processo também de gamificação do conteúdo após as aulas, e todas as aulas vão ser dadas acreditem se quiser, vão ser dadas pelos próprios professores aqui presentes, né? A aula de investimentos e livre mercado, vamos ter 2 professores, Rodrigo Constantino, que você já conhecia, né? E o nosso talento do mercado financeiro, nosso jovem talento, Vinícius Vilaça, que vocês conheceram hoje. Então, é isso, pessoal. Chegou aquele grande momento, o momento que todos esperavam. Essa é a hora de você garantir a participação dos seus filhos na Bright Minds. Estamos na fase de pré-lançamento. Quem se inscrever agora terá um preço diferenciado, promocional. As aulas vão começar no dia 5 de maio. E você vai ter 12 meses de acesso a esse conteúdo, ou seja, até maio de 2026. Aí eu pergunto o seguinte: quanto você acha que isso vale? Quanto vale ter a chance de contribuir para livrar seu filho de valores e ideias, digamos, ruins? Imagine o seguinte: imagine como vai ser o futuro dos seus filhos se você simplesmente não fizer nada, se deixar o barco correr.
com toda essa doutrinação que hoje existe, não apenas na educação, não é só na educação, é na cultura, é na mídia, né? Em quase todos os ambientes jovens, o que você acha que é a tendência do que vai acontecer? Pensa sobre isso. Agora, que bom que foi só imaginação. Volte agora para o momento presente. O que a gente está oferecendo é um caminho alternativo, um caminho de desenvolvimento de habilidades fundamentais para o futuro dos jovens, de consolidação de valores. Quanto vale isso? Vale mais do que um intercâmbio para os Estados Unidos, por exemplo, para estudar inglês, que custa aí cerca de, sei lá, R$100 mil? Mais do que um ano letivo numa boa escola, que dependendo pode custar aí entre R$2 até R$8 mil? Eu concordo que vale mais, mas o preço vai ser outro. Estamos na fase de pré-lançamento, então vamos ter um preço promocional incrível. Estamos falando de apenas R$ 279 por mês. É isso mesmo que você ouviu. Apenas 12 parcelas de R$ 279. Mas essas condições especiais não vão durar e podem terminar a qualquer momento. Então, não perca tempo, clique no link que está na descrição aqui embaixo e inscreva-se agora. Então é isso, eu quero agradecer a todos por estarem aqui. É uma oportunidade de transformar a vida dos seus filhos. É uma honra estar aqui com vocês, é um sonho sendo realizado. Marcel Van Hatten, suas considerações finais. Mais uma vez quero te agradecer, Tito, pela oportunidade, agradecer a todos aí que estão junto conosco nesse desafio, os professores que, enfim, têm minha admiração, sempre tiveram, e agora vão poder também compartilhar o conhecimento com tanta gente que está sedenta por informação de qualidade. E desejar a todos bom trabalho, né? Acho que em breve a gente começa realmente a função, e aqueles que estão nos assistindo agora, disseminem, falem para os demais sobre essa oportunidade, não percam a chance de realmente participar desse projeto aí. Estamos inaugurando hoje, mas tenho certeza que a gente vai contar muita história boa daqui para frente, algo que há muitos anos era necessário no país e agora é realidade. Muito obrigado pelo convite, contem comigo. Eu que agradeço, Marcel, é uma honra, realmente é uma honra ter você nesse time e quase inacreditável, um sonho que se torna realidade. Paula Schmidt, suas considerações finais. Eu só quero agradecer mesmo, estou muito honrada pela companhia e muito animada com o projeto, e quero também eu mesma ser aluna de todos vocês. Faço questão de assistir todas as aulas, acho que eu vou aprender bastante. Fico muito grata. Boa noite para todos, obrigada para quem esteve aqui com a gente. É isso. Maravilha, eu que agradeço a sua presença, Paula. Professor Ubiratã Jorge Ório. Quero só deixar um recado muito importante, que é um pedido. Não vamos desistir do Brasil, tá? Boa. O Brasil está precisando muito de nós, pessoas com a nossa visão. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas todos sabem o que eu estou querendo falar. Não vamos desistir do Brasil. E esse projeto é um pontapé inicial, que o Brasil está precisando disso. Educação não é só você olhar para quanto o governo gasta no ministério, que, a meu ver, nem deveria existir, dedicado à educação. Educação é uma coisa muito mais importante do que isso, e eu tenho certeza que a Bright Minds representa esse plus que a educação está fazendo por merecer. Não vamos desistir do Brasil. O Brasil tem jeito. Pode parecer que não, mas eu garanto, ele tem jeito. Muito obrigado. Obrigada, tia. Eu que agradeço, professor Ubiratã, sabe as palavras. Vinícius Vilaça, suas considerações. Bem, acho que essa fala do professor Bira foi perfeita, faz com que a gente termine a live com um espírito de esperança, né, e de luta pelo país. Eu acho que a Bright Minds é uma ferramenta espetacular para a gente, de fato, como eu falei anteriormente, até mudar o futuro. Né? São pessoas que daqui a 5 anos vão estar votando, por exemplo. Imagina o impacto que a gente consegue ter no nosso país à medida que o projeto ganha escala, né? Então, estou muito animado com esse projeto, vai ser uma honra
estar no meio dessa seleção, Dream Team, como você falou. E espero que o pessoal de casa tenha conseguido entender o projeto e espero vocês aí de casa com a gente muito em breve nas aulas. Maravilha, Vinícius, obrigado. Ana Paula Henkel, suas considerações finais. Bom, Tito, mais uma vez uma honra fazer parte desse projeto. Eu acho que as minhas considerações finais, elas acabam linkando com o que eu disse no começo, né, de nós nos tornarmos uma mini América, cada família. E por que eu falo uma mini América? Não diminuindo o Brasil, mas no conceito de educação, da educação começar primeiro dentro de casa. Perfeito. Eu sempre brinco com os meus alunos do meu curso sobre história americana que brinco, mas que de uma certa forma nós vemos isso na história americana. Eu sempre falo, a América sempre reage. E por que a América sempre reage? Por causa do conhecimento, da sua formação que é passada de geração em geração. A educação começa dentro de casa, com a independência intelectual dos filhos, entendendo o que está em jogo. E nesse ponto nós precisamos tirar o imediatismo das nossas vidas no Brasil e colocar a paciência de aprender e formar uma geração que vai ter a paciência de formar outra geração. Nós temos um brilhante representante do povo aqui nesse projeto, o deputado Marcel Van Hatten, e às vezes a sensação que nós temos que no Brasil nós estamos sempre no modo reação. A gente sempre está reagindo. O Marcel está sempre ali no plenário reagindo a alguma coisa, reagindo a algum desmando, protegendo as coisas que nós precisamos proteger, mas nós precisamos também entrar no modo ação e não apenas reação. E o modo ação, ele só começa a ser efetivado através da educação, do conhecimento intelectual. Nós vamos formar os políticos que a nossa ação vai demandar que eles comecem a existir. Os políticos não podem simplesmente aparecer porque nós estamos reagindo a alguma insatisfação. Os políticos têm que aparecer porque a nossa ação está pedindo A, B, C e D. Então, esse conceito de reação tem que ser no sentido de a América sempre reage porque tem o conhecimento. É por isso que a América está sempre em ação, porque o conhecimento ele começa dentro de casa. Então, eu estou muito feliz de participar desse projeto, porque eu acho que é um projeto a longo prazo e nós vamos formar gerações que vão agir. E essas gerações vão ensinar os seus filhos a agir também. Eu também vou aprender com todos, tenho certeza absoluta. Confesso que estou ansiosíssima para ver as aulas de todos vocês e espero que, a partir desse projeto, como o professor Bira muito bem colocou, que esse seja um exemplo para que outros mais 10, 15, 20, 100 projetos como esse apareçam no Brasil. É assim que a gente vai mudar o nosso país, porque nós não vamos desistir do Brasil. Muito obrigada a todos vocês, amigos daqui do projeto, todos no chat e todos vocês que nós vamos nos encontrar ao longo desse ano. Obrigado, Ana Paula. Então é isso, pessoal. Esse sonho vai se tornar realidade. A gente está dando esse passo, como a Ana Paula colocou, com o objetivo de transformar o futuro dos nossos filhos e do Brasil. A gente quer que esse projeto chegue muito mais longe. Esse aqui é apenas o primeiro passo. A gente pode interromper esse processo de destruição de mentes que vem acontecendo no Brasil. A gente quer levar isso para todas as crianças e jovens do Brasil. Não adianta a gente esperar que o governo faça alguma coisa. Como a Ana Paula falou agora, a gente precisa agir. E para agir é preciso começar de alguma forma. Estamos começando. A gente conta com o apoio de vocês. Se você acredita na importância desse projeto, apoie agora. Não deixe para depois. Esse pode ser um ponto de inflexão na vida dos seus filhos. Daqui a 10 anos, eles vão te agradecer pela decisão que você pode tomar hoje. E lembre-se, estamos falando de apenas R$ 279 por mês. Não perca essa oportunidade, nem deixe para depois. Clique no botão abaixo, preencha o formulário e siga para finalizar a sua inscrição.
Na sequência, a gente vai tiver um e-mail de confirmação e pronto, resolvido. Você está dentro da Bright Minds. Como todos falaram aqui, a gente também está super ansioso para começar essa jornada com vocês. Eu queria agradecer demais a todos os professores e a todos que estiveram aqui com a gente até essa hora. É um sonho realmente que se está tornando realidade. É isso. Inscreva-se agora e nos vemos nas aulas. Boa noite a todos. Boa noite.